Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Eu passo a palavra imediatamente ao delegado José Paulo Pires, delegado civil, ex-presidente da FENDEPOL. Por favor. Boa tarde a todos. Agradecer o convite para participar representando a FAEPOL, em parceria com a Academia Brasileira de Filosofia, em parceria com a Associação dos Delegados de Polícia, Polícia Federal, Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro. Esse fórum é muito importante para nós discutirmos de forma intensa e profunda as questões de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, porque realmente, e agora eu faço uma pergunta, né? Vivemos realmente numa crise na segurança pública no Rio de Janeiro? Uma grande pergunta, por quê? Porque o Fórum é de Segurança Pública, Desafios de uma Sociedade em Guerra. Então, quando a gente afirma desafios de uma sociedade em guerra, a gente automaticamente entende que existe aí uma crise, porque existe uma guerra, né? Mas o que a gente verifica é que parte da sociedade não entende isso ou não quer acreditar que nós estamos numa grande crise. E para fundamentar essa questão, eu trouxe aqui algumas informações, alguns dados sobre os indicadores de criminalidade no Rio de Janeiro. Por exemplo, em 2012, nós tivemos 4.666 registros de letalidade violenta, homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte. Em 2012, 4.666. Em 2015, 5.006, quase 10% de aumento. Nós tivemos vitimização policial. Em 2012, 106 policiais mortos. Em 2015, 98. E eu vou fazer aqui uma reparação do deputado Marcelo Tajiba. Falou que nós teríamos 50 e poucos policiais mortos até hoje, mas na realidade nós temos 68 policiais mortos. É um genocídio, literalmente um genocídio de policiais só no estado do Rio de Janeiro. Se esse fato ocorre em qualquer local do mundo, qualquer país do mundo, certamente existiria uma intervenção federal naquele determinado estado. Por exemplo, o que ocorreu nos Estados Unidos, quando 5 policiais foram mortos. Os dois presidentes, o ex-presidente e o atual presidente, publicamente se manifestaram com relação a isso. Roubo de rua, foram 58.763 registros em 2012. E no ano passado, 85.458. 85 mil roubos, só no Rio de Janeiro. Roubo de carga, foram 3.656 em 2012 e o dobro em 2015. Em 3 anos, dobrou. Basicamente, isso já tem informações que o tráfico de drogas agora também está roubando carga. Por conta disso, o aumento exponencial dos crimes de roubo de carga. Mas existe um paradoxo, porque os índices aumentam,
mas a produtividade policial também aumenta muito. Ou seja, apreensões de droga foram 21.186 em 2012 e 28.089 em 2015. Prisão de adultos, aproximadamente 25 mil em 2012 e 41 mil em 2015. E de adolescentes, 5 mil em 2012 e 10.262 em 2015. 2016 nem se conta mais, que perdeu o controle. Bom, estou dando essas informações para a gente dar resposta à pergunta que nós fizemos inicialmente. Vivemos uma crise na segurança pública? E mais um dado: em 8 anos atrás, o orçamento era de 1 bilhão e 900 milhões, e hoje nós temos 7 bilhões e 900 milhões no orçamento da segurança pública. Já chegou a 11 já. Chegou a 11 bilhões, informação do professor Moderno. 11 bilhões. Então, existe uma crise na segurança pública. Se nós entendemos, e principalmente a sociedade civil e a imprensa, a gente consegue criar mecanismos para combater essa crise. Diversos fatores foram colocados aqui. Por exemplo, formação policial. O doutor Alexandre Abraão falou sobre que é necessária uma formação mais qualificada, dentre outros fatores que ele mencionou. O doutor Wilson Witzel, ele falou sobre corrupção, outro fator que provoca essa crise. A deputada Aspásia Camargo falou em decomposição do Estado brasileiro. O doutor Marcos Cac falou também outros fatores que provocam essa crise na segurança pública. Bom, eu acredito que, na realidade, nós temos que fazer alguns movimentos para sair dessa crise. Segurança pública é um problema altamente complexo. E como é um problema complexo, para você solucionar, a solução também tem que ser complexa. Então, nós temos que realizar vários movimentos no plano político, no plano econômico, no plano social, porque segurança pública abrange todos esses aspectos. Polícia não resolve, só polícia não resolve segurança pública. Nós temos que avançar nas questões sociais, nas questões econômicas, na saúde, na educação, por exemplo, a iluminação pública, é um fator importante também para a segurança pública, mas a polícia também é um instrumento para equilibrar a segurança pública. Hoje no Brasil, como está ocorrendo agora nos Estados Unidos, a gente tem uma retórica antipolícia. Uma retórica antipolícia que isso simplesmente inibe qualquer movimento na esfera policial para combater a criminalidade. Esse movimento, na verdade, propaga a raiva contra os policiais. E aí você desqualifica o trabalho policial em razão de algumas questões que claramente são marginais contra a sociedade. Então, às vezes o tráfico, por exemplo, o tráfico de drogas. Eu estava na delegacia da 25DP e lá a circunscrição agrega a Lins de Vasconcelos. Em fevereiro deste ano, de 2016,
eu verifiquei que não existia mais apreensão de droga e nenhuma intervenção policial, auto de resistência. Paralisou. Isso começou no finalzinho de janeiro para fevereiro, depois foi até março, abril. O PP não trabalhou nesses 2 meses. Abril, entrou o choque e aí foi a intervenção foi muito forte, foram vários mortos. E eu fiquei pensando, por que aconteceu isso? 2 meses sem intervenção policial ali. Aí eu fui estudar, fui verificar e constatei que naquele período de janeiro, começo de fevereiro, morreram 3 policiais lá no PP. 3 policiais. Ou seja, os policiais que estavam ali lotados ficaram preocupadíssimos, que eles não tinham um amparo dos seus superiores para atuar de forma veemente, porque apesar dos policiais mortos, parte da sociedade civil batia de forma implacável nesses policiais. Então paralisou. E é o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, praticamente tudo paralisado, por conta também da situação econômica, mas muito mais por conta da gestão na esfera da segurança pública. Tem a questão da corrupção, que é muito séria, que nós já falamos, o doutor Wilson Witzel falou de forma brilhante, e a formação policial que nós temos hoje, e eu reitero essas palavras porque foi muito preciso abordar esse tema com mais profundidade, mas como foi uma precisão muito grande, não vou adentrar nessa questão, mas a formação policial é essencial para nós combatermos essa questão da criminalidade. Porque se nós não tivermos um policial qualificado para atender a população, não só na polícia militar, mas também na polícia civil, o que vai ocorrer vai ser o conflito. E quando ocorre conflito entre a polícia militar e a população, isso gera mais conflito ainda. É uma bola de neve, e quem está na polícia civil entende isso. Porque Liz de Vasconcelos ocorreu exatamente isso. Muitos conflitos com policiais, com a população ordeira de lá, às vezes por algum problema. As pessoas não admitiam mais serem revistadas pelos policiais, achavam que eles iam fazer alguma coisa, colocar algo. Então chegou um ponto que era só conflito. E às vezes o policial prendia o cidadão, levava para a delegacia, por conta de desacato, desobediência, e o cidadão queria registrar abuso de poder. Então esse era o conflito. Enfim. Eu vou colocar rapidamente aqui, até porque o tempo é muito curto, né? Algumas informações, ou seja, algumas ações que nós poderíamos fazer para resolver diversos problemas na polícia. Então eu vou resumir muito, porque, como eu disse, o tempo é muito curto e o doutor Moderno já está me cobrando ali com a cabeça. Bom, hoje o policial militar, ele está na rua e ele, quando encontra, por exemplo, uma vítima de lesão corporal, a pessoa brigou com a outra, esse autor do fato foi embora, a pessoa está na rua, o policial militar chega na hora, ele é obrigado a levar essa pessoa na delegacia de polícia para fazer o registro de ocorrência. Isso é o caos. Minas Gerais já tem um sistema que é informatizado, policial na rua, na viatura, coleta esses dados, nome da pessoa, suposto autor, o local do fato, etc, etc, e online já remete para a delegacia. Depois, essa vítima vai na delegacia e dá o prosseguimento da investigação. Isso demanda muito tempo, demanda recursos materiais gigantes, e a polícia militar, em vez de estar combatendo outros crimes mais complexos,
combate, ou seja, perde tempo nessas questões pequenas. Geralmente, esses registros são de infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes cuja pena máxima é de 2 anos, menos de 2 anos. No estado de São Paulo, quando ocorre qualquer infração de menor potencial ofensivo, o policial na rua faz lá a coleta de dados, manda para a delegacia. A delegacia, ela vai, chama o autor do fato e a vítima. E eles vão na delegacia. Chegando na delegacia, eles fazem conciliação ou mediação. O policial que tem essa função, essa atribuição, senta de um lado a vítima, senta do outro lado o autor. 43% desses problemas se resolve com retratação, pedido de desculpa. Me desculpe, eu não queria fazer isso. Resolveu o problema. 94% de todos os registros de ocorrência são resolvidos através da mediação e da conciliação no estado de São Paulo. Desafoga a Polícia Militar, desafoga a Polícia Civil, porque ela não fica com registro de ocorrência, intimando testemunha, intimando vítima, pedindo perícia e outros atos policiais necessários, e desafoga, sobretudo, o Judiciário. O Juizado Especial Criminal vai receber menos 94% dos procedimentos enviados pela Polícia Civil. Ou seja, você tem aí uma solução muito rápida do problema, eficaz, eficiente e eficaz. Mas no Rio de Janeiro, por questões corporativistas, unicamente, nós não conseguimos fazer isso. Polícia Civil não quer que a Polícia Militar colete os dados na rua. E o Ministério Público e o Judiciário também não quer que a Polícia Civil faça a conciliação, a mediação, por questões corporativistas. Nós tivemos, inclusive, um projeto de lei lá no Congresso que emperrou por conta disso. Bom, nós temos também no estado do Rio de Janeiro um problema seríssimo com relação à captação de recursos. Apesar de nós termos recebido 7 bilhões e 900 milhões de recursos, a Polícia Civil ela tem que trabalhar para captar esse recurso. Então, sugestões para a captação de recursos. Rapidamente, para fechar aqui parcela da fiança arbitrada pelo delegado de polícia nos crimes apenados até 4 anos. Pena máxima 4 anos. Essa fiança recolhe para a Justiça e simplesmente a polícia não recebe nenhum valor sobre essa arrecadação. Taxa de autorização de explosivos. Qualquer empreiteira, qualquer pedreira tem que pagar uma taxa para a Polícia Civil para utilizar explosivos. Essa taxa tem que ser dinamizada, otimizada para recolher recursos que da Polícia Civil, no penúltimo no mês de abril, mais precisamente, na delegacia que eu trabalhava, não tinha impressora. Nós ficamos 4 dias sem impressora. Transação penal, todos esses recursos das transações penais, das infrações de menor potencial ofensivo, verter para parte dela verter para a Polícia Civil. Recursos oriundos de concursos públicos, também é outro exemplo que eu poderia dar para melhorar as condições econômico-financeiras das polícias, Polícia Militar e Polícia Civil. Bom, eu queria, para finalizar, ler aqui um texto. Na verdade é uma música chamada Criminalidade, de Edson Gomes, e ele fala o seguinte: é tanta violência na cidade, brother, é tanta criminalidade, é tanta violência na cidade, brother, é tanta criminalidade.
A lua já não é mais dos namorados. Os velhos já não curtem mais as praças. E quem se aventura pode ser a última. E quem se habilita pode ser o fim. A gente precisa de um super-homem que faça mudança imediata. O super-homem, evidentemente, é uma figura retórica que o autor está colocando aqui, mas o super-homem é a sociedade. Mas a sociedade comandada por gestores eficientes, que é o que nós estamos precisando hoje no Rio de Janeiro. Segurança pública no Rio de Janeiro está absolutamente falida, e falo isso porque trabalho em delegacia e sei exatamente o que está acontecendo. Muito obrigado a todos. Parabéns, delegado Zé Pires. Aliás, os seus dados, eu vou confrontar agora rapidamente, em alguns segundos, com o que o delegado Marcos Neves disse repetidamente a nós todos. Pelos seus dados, 2015, só 2015, 98 policiais foram assassinados no estado do Rio de Janeiro. Não é isso? 98. Correto. Segundo o delegado da Polícia Civil, Marcos Neves, doutor, pós-doutor agora, nenhum auto de resistência. Feito pela Polícia Civil da capital. Quer dizer, como se a capital fosse o quê? Uma Genebra, né? Fosse Estocolmo. Bom, isso me faz lembrar também uma frase do coronel PM Arthur Delamare, um grande policial militar, muito meu amigo, foi presidente da 10PM, na qual eu participei de 3 anos com ele lá no QG da PM. Uma gente da melhor nível técnico, melhor nível moral. E ele tem uma frase que eu nunca esqueci. Ele hoje muito doente, não sai mais quase de casa, ele diz o seguinte: a função da polícia é corrigir os desvios de uma sociedade organizada e não de organizar uma sociedade desviada. O Obama acabou de dizer isso também, quer dizer, em outros termos, espera-se que a polícia possa fazer tudo que a sociedade não faz. Tudo que as outras pessoas, autoridades, instituições não fazem. E aí é muito mais fácil descarregar na polícia para a polícia resolver tudo. Mas isso aí não faz parte do Estado Democrático de Direito. Não faz parte de um país desenvolvido. Não é isso. Quem tem que cuidar desses outros setores que vão acabar repercutindo na segurança pública são as outras instituições da saúde, da habitação, né, do urbanismo, de uma economia liberal para gerar recursos. Não pode a polícia agora ficar preocupada como é que vai gerar recursos para si mesma. Daqui a pouco também os policiais civis vão ter que ser economistas também para criar como mecanismos econômicos de captação de verba. Não dá. Então o policial tem que ser economista, tem que ser médico, tem que ser parteiro, tem que ser assistente social, né? Tem que dar abraço nas favelas, botar um cartaz ridículo no pescoço e pedir para a população ficar dando abraços gratuitos. Ainda ridicularizam a polícia fazendo isso. Torna o policial um palhaço dentro das comunidades. Eu tenho uma amiga minha, tenente da PM, que ela diz: o pessoal joga urina, joga fezes nas comunidades quando a polícia passa, e a polícia com cartaz me abraça, me dê um abraço, é gratuito. Ela hoje na clínica da PM, ela diz: olha, o pessoal chega aqui destruído psicológica e emocionalmente. Ainda diz o seguinte: quem amanhã de um de nós será morto, será assassinado? A gente fica vendo qual de nós será assassinado amanhã. Essa é a realidade cotidiana. E agora o policial também tem que ser economista. Como é que eu vou gerar recursos? Não dá. Não dá. Daqui a pouco vai ter que ser embaixador também, diplomata, fazer carreira. Quer dizer, o que é isso, gente? Onde é que nós estamos? Onde é que nós fomos parar?
Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.